São duas batatas quentes que podem cair aí no colo do presidente Lula. Ele pode ter que vetar ou não essa questão do pré-sal e também dos aposentados. Isso pode trazer algum desgaste para o presidente e para o PT? Ah, não, de maneira nenhuma. Eu vejo até porque o Brasil já se acostumou com a visão do presidente Lula. O presidente Lula, ele trata as questões, não é aquela visão personalista, partidária, busca discutir, buscar o ponto de equilíbrio, o senso comum na sociedade. Eu vejo que essa discussão ela precisa ser amadurecida até pela sociedade, por exemplo, essa questão do pré-sal. É preciso a gente entender bem o que está acontecendo, porque às vezes dá a impressão que o debate agora é, porque os estados produtores estão querendo ter uma parte. Não, eles sempre tiveram tudo. Eles sempre tiveram tudo. Agora, existe uma discussão para que haja uma distribuição igualitária. Então, eu vejo que chegando à mesa do presidente, caso isso chegue com a necessidade de poder ser modificado, esse debate será feito de maneira também democrática entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Deputado, o senhor é um dos pais do ProUni. Como é que está o filho do senhor? O ProUni é uma grata revelação. Né? Nós, quando entramos como deputado federal em 2003, nós apresentamos um projeto de lei que era o projeto que instituía a Bolsa Universitária Federal para garantir às famílias carentes o direito do seu filho poder também chegar a uma faculdade, chegar a uma universidade. Aquilo que era uma ideia, até uma ideia simples, uma ideia humilde, mas um ideal importante que eu estava apresentando, ele foi buscado pelo MEC e a partir de uma discussão profunda, um debate muito interessante, um aperfeiçoamento muito grande, chegou-se a uma modelagem muito interessante que foi o ProUni, esse programa Universidade para Todos, um programa que hoje, só para você ter uma ideia, atende a mais de 400 mil alunos em todo o país. Alunos, é bom entender, estudantes que vieram da escola pública, que estudaram todo o tempo na escola pública porque não tinham como estudar na escola particular e que, muito possivelmente, se não existisse o ProUni, ele não teria condição de chegar a uma faculdade, a chegar a uma universidade. Então, eu fico gratificado de poder ver que um debate, uma discussão, um projeto que foi da nossa iniciativa, eu acho que deve orgulhar o Estado de Goiás, ele serviu de ponto de apoio para um programa tão importante como esse, coordenado pelo Ministério da Educação dentro do governo do presidente Lula. Nós estamos discutindo educação no Brasil com a devida prudência ou com a atenção necessária, porque o que a gente observa falam-se de números, mas não se fala da qualidade do estudo que é oferecida para os alunos. Com certeza. Nós temos muito ainda a percorrer na área da educação. É claro que se nós formos levantar o que foi feito aí, por exemplo, nos últimos 8 anos, os avanços são enormes. Nós estamos apresentando aí, falamos aqui da questão do ProUni, que é um avanço importantíssimo, dando oportunidade para que setores excluídos da sociedade tenham acesso à faculdade. Poderíamos dizer também dos avanços que nós tivemos na estrutura das universidades federais, a ampliação de vagas, as condições de ensino. Você vai hoje na Universidade Federal, vamos pegar aqui em Goiás, o que o governo federal fez nesses 8 anos para poder equipar, para poder dar condições para a Universidade Federal fazer o seu trabalho, seja aqui em Goiânia, ou seja nos seus campos, em Catalão, em Jataí, é uma coisa extraordinária, um avanço imenso aqui em Goiás e em todo o Brasil, mas está muito distante daquilo que nós necessitamos, daquilo que nós precisamos. Nós temos que ter aí vários governos com esse mesmo compromisso, com essa mesma determinação de colocar a educação como prioridade e ir superando esses desafios. E esses paradoxos, deputado, que a gente observa? Nós temos, por exemplo, no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste, nós temos escolas que são referências para o mundo, mas na outra ponta do país sequer existe uma sala de aula. Esse é um dos desafios e vejo que aí é um grande avanço do governo federal, o governo do presidente Lula, é também ter tirado o foco apenas da educação que leva à graduação para ter um diploma e a pessoa consegue ter um diploma, mas não consegue ter o emprego, e poder dar o foco no ensino profissionalizante. Hoje, além do ensino universitário, nós temos agora toda uma rede sendo organizada no país de escolas profissionalizantes, os nossos IFETs, os nossos institutos federais de ensino profissionalizante, que dá condição para a formação do nosso jovem para exercer uma profissão. A Goiás agora recebe, já tem
os seus IFETs funcionando não apenas em Goiânia, mas já espalhado por todo o interior do estado. Já Iporá, Rio Verde, Jataí, agora Anápolis começa a trabalhar esse ano, Lusiânia, Formosa. Então, enfim, são unidades que estão sendo complementadas. A expectativa é que mais de 400 escolas profissionalizantes sejam inauguradas até o final do governo do presidente Lula. Só para que você tenha uma ideia, nós temos 100 anos de ensino profissionalizante no Brasil. Nos primeiros 100 anos foram construídas praticamente 100 escolas. No governo do presidente Lula nós vamos chegar a mais de 450. E nesse aspecto tem uma outra ponta que é fundamental nesse processo do ensino e da aprendizagem, que é do professor. Foi votado um salário mínimo, um teto para esses professores. Muitos estados ainda não aplicam. Por que o governo federal ele cria mecanismos e os estados que recebem verbas específicas para isso não conseguem dar essa continuidade? É a questão da flexibilidade, e nós temos que ter uma adequação a uma nova realidade. Primeiro você tem que fazer a lei. Se não tiver lei, ninguém vai dar um pé adiante, vai dar um passo adiante se não tiver uma lei que o obrigue. Então, o primeiro passo era ter a lei. Então, o governo federal fez uma lei, o Congresso aprovou essa lei, ajudou a elaborar, e essa lei garante não apenas o piso salarial para os professores, mas garante também mais recursos para o Fundeb, para que tenha recursos para investimento na educação. Agora, isso é uma coisa gradativa. A própria lei, ela já prevê, ano a ano, o aumento dos recursos. E também a lei prevê a obrigação dos estados deles se adequarem ano a ano. Então, este ano de 2010, os estados que ainda não se adequarem, eles obrigatoriamente irão se adequar por força de lei. Então, agora, era preciso, é natural que se dê um certo tempo, porque às vezes você chega numa situação, o município tem uma determinada situação que às vezes não tem como se adaptar naquele mesmo momento. Então, a lei também prevê esse tempo de adaptação, mas o ano de 2010 é o limite. 2010, o que reserva para Rubens Ottoni, já que para muitas pessoas haverá uma paralisação das atividades no Congresso? O que o senhor acha que é possível se voltar alguma coisa importante ainda nesse primeiro semestre, já que o segundo semestre vai ser todo ocupado por eleição? É natural, isso não é uma novidade do ano de 2010. Os anos eleitorais, principalmente quando a eleição é nacional, a tendência é que o trabalho legislativo ele seja um trabalho que ele tenha uma dinâmica menor. Mas o trabalho de fiscalização, o trabalho de acompanhamento, o trabalho de representação, ele é permanente no Congresso. Então, eu diria que o trabalho no Congresso, ele continua. Às vezes, o foco da elaboração de leis, do debate das grandes questões, por exemplo, imaginar que nós vamos fazer a reforma política, por exemplo, no ano de 2010, não faz. Por quê? Porque é um debate muito profundo, é um tema muito contraditório, que ele não vai avançar nesse ano. Agora, o acompanhamento, a discussão da questão da segurança, a discussão de temas como a questão da educação, da saúde, a adequação de outros temas, a questão do pré-sal, por exemplo, está sendo discutido e é ano eleitoral. Vamos avançar ainda nesse debate, a gente está lá no Senado. O Senado vai acabar essa discussão agora no primeiro semestre. Como você disse, deve sobrar para o Executivo tomar uma posição ainda esse ano. Então as coisas avançam. Não quer dizer que há uma paralisação total. Agora, é natural que com a dinâmica de uma eleição presidencial, as atenções elas se voltem mais para o processo eleitoral. E qual vai ser o foco de Rubens Ottoni em 2010? O meu trabalho já iniciou esse ano, no contato permanente nas minhas viagens para o Estado. Eu tenho uma marca muito grande do meu trabalho, que é a presença nas bases. Eu tenho me preocupado em fazer um diferencial no nosso trabalho. O primeiro é que eu tenho me preocupado em estar nas regiões e nos municípios, não apenas na época da eleição. O segundo diferencial do nosso trabalho é que nós vamos às regiões, aos municípios, independente se o prefeito é do partido A, do partido B, do partido C, se o prefeito me apoiou, não apoiou, se o prefeito vai me apoiar ou não vai apoiar. Não depende. O que depende é o interesse da administração municipal em fazer um trabalho em conjunto e o respeito que nós temos por aquela comunidade. De fevereiro de 2009 até fevereiro agora de 2010, eu visitei 173 municípios do estado e alguns municípios mais de uma vez. Então, para você ver o nosso compromisso. Além disso, a presença permanente em Brasília.
debatendo, discutindo, participando das comissões, participando do plenário, mas a marca muito grande do meu trabalho é essa presença nas regiões, nos municípios, na base. Ok, deputado, eu agradeço pela entrevista.